Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, a poesia do Espírito Casimiro Cunha, trazida pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, vem nos falar desta doutrina tão maravilhosa, que vem nos conduzir à alegria, ao contentamento, vem nos trazer o consolo, ao conhecimento que liberta, vem nos trazer a mensagem de Jesus novamente. Na tarde de hoje nós vamos fazer um mini seminário. Nós vamos falar sobre alegria, sobre perdão e sobre auto-perdão, felicidade sem culpa. Nós queremos agradecer o convite da União das Sociedades Espíritas aqui de Barretos, a União Intermunicipal. É uma alegria muito grande estar pela primeira vez aqui nessa cidade para fazer uma palestra e poder reencontrar tantos amigos que vieram também de outras cidades e dizer também, então, dessa nossa alegria de poder estar com vocês. Fomos muito bem acolhidos pelo Eduardo, não é, que também aqui do Lar da Criança, e a Matildes, o Luiz, a Ana Paula, tantos amigos que nos confraternizam e nos ajudam. Bom, então nós vamos fazer 2 módulos. Vamos fazer o primeiro, onde vamos abordar o auto-perdão, a alegria. Vamos fazer um pequeno intervalo. E no segundo intervalo nós vamos poder responder a perguntas. Vocês vão poder formular, mas somente por escrito, tá? E só perguntas fáceis. As difíceis vocês também podem fazer, mas vocês vão fazer e vão entregar para o Eduardo, para o Luiz, para o presidente da USE, que são muito mais inteligentes do que eu. Vocês vão perceber claramente, tá? Não tem nenhum problema, eles respondem depois. E vocês, então, depois, além das perguntas, a gente vai falar sobre perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. Essas palestras já estão gravadas. Nós temos as da alegria e do auto-perdão. Elas fazem parte de um seminário de várias palestras, cujo tema central é depressão e alegria de viver. A primeira é Jesus, o maior psicólogo do mundo. A segunda é depressão e obsessão espiritual, a influência dos espíritos no problema da depressão. Depois nós vamos falar sobre materialismo e desapego, a verdadeira riqueza e a alegria do trabalho no bem, que vai ser o melhor tratamento para a depressão. Depois nós falamos sobre autoconhecimento, iluminação interior, para descobrir algo que nos motive, que nos evite a frustração, para encontrarmos mais alegria, afastando a depressão. Depois nós abordamos a questão da depressão e a possível questão da mediunidade, como nos fala Kardec no livro A Gênese, da vulgarização da mediunidade, na época, não é, que a Terra se aproximasse do momento da regeneração. Depois nós vamos falar sobre saúde, doenças, cirurgias, entre aspas, e tratamentos espirituais. O porquê da doença? Como encontrar a melhoria, o alívio que Jesus nos prometeu? E algumas críticas que a gente faz, não é? Uma análise à luz da doutrina espírita. E aí nós falamos sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, porque há muitos casos de depressão que têm em sua gênese, em sua raiz, sentimentos de culpa, às vezes, de outras vidas, que nós sequer nos lembramos. Era o meu caso. Pessoas que são muito solistas, que são muito, entre aspas, boazinhas, que servem muito, que não sabem dizer não, podem estar trazendo, muitas vezes, sentimentos de culpa inconscientes.
Então a gente precisa analisar e precisamos aprender a nos auto-perdoarmos para cumprir o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todo o nosso espírito, e de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se a gente não se perdoar, a gente não vai conseguir se amar. Então ela ajuda também, e ela faz parte desse seminário sobre depressão. E por fim a gente tem a palestra Jesus, o Evangelho e a alegria de viver, para terminar o seminário realmente. E essas palestras já estão gravadas, já estão disponíveis em DVDs, em CDs de áudio, em CDs de MP3 e também na internet. Vocês podem assistir pela tvci.com, pela Rádio Web Fraternidade, não é? Pela Rede Amigo Espírita e tantas outras iniciativas que vocês encontram nesse meio também maravilhoso. Então nós vamos hoje abordar essa questão. A do perdão, vocês encontram no seminário sobre família, a paz em família, a felicidade em família, que vocês também encontram já disponível, tá certo? Então o que a gente vai falar hoje vocês também já podem encontrar em outros locais. Então, nós vamos iniciar pedindo a Jesus, que é o mestre amoroso e bom, o pastor que dá vida por suas ovelhas, para que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos ajude a sermos fiéis ao seu Evangelho de luz. Divaldo Pereira Franco, há alguns anos, psicografou um livro atribuído ao espírito Manuel Filomeno de Miranda, chamado Tormentos da Obsessão. À época, eu trabalhava na Federação Espírita do Estado do Ceará, no Grupo Espírita Paulo Estevão, e eu era um médium muito especial. Eu era médium de transporte. Como eu não sabia fazer nada e dispunha de um carro, eles disseram: olha, já que tu não sabe fazer nada, quando chegar um palestrante, você pega o seu carro, apanha o palestrante no aeroporto, transporta até o hotel, não é? Ou a casa de confrades, depois para o centro de convenções, para o local da palestra, de volta, enfim, você vai ser médium de transporte. E tive a alegria de poder conviver com muitos expositores. Divaldo Pereira Franco, neste ano de 2012, completou 85 anos de idade, dono de uma jovialidade, uma alegria que nos impressiona. Ele acorda às 6 horas da manhã e até incomoda algumas pessoas, porque ele acorda sorrindo e dizendo bom dia. E eu tenho alguns amigos no exterior, porque eu tenho uma irmã que mora na Califórnia e outra que ela retornou ao Brasil, na Dinamarca. Eu não sei se vocês sabem, mas nós os cearenses temos um plano de dominar o planeta. Então, onde vocês forem, tem um cearense. E eu, quando fui para o casamento de minha irmã, eu viajei para os Estados Unidos e me ofereci para fazer palestras, porque eu sempre quis ser um palestrante internacional. Sobral é uma cidade lá do Ceará. E fui me oferecer, não é? E comecei, e a pessoa me comentou: Nazareno, Divaldo, não é? Acorda de manhã, não é? Sorrindo. Isso até nos constrange algumas vezes, não é? E ele comenta que nós somos os únicos seres da criação que despertamos murmurando, lamentando, enquanto toda a natureza canta a chegada do irmão Sol. As árvores gorjeiam, as flores desabrocham, tudo canta a chegada do calor, da luz deste irmão tão querido. E nós, os mais evoluídos aqui do planeta, reclamando, lamentando a vida. Então nós vamos hoje também falar sobre a alegria de viver. Então, vejam que esta questão da cultura da culpa está levando muitos espíritas a desencarnar em situação delicada. Ele vai narrar nesta obra a chegada no mundo espiritual de médiuns, de expositores, de presidentes de centros espíritas, de trabalhadores que, mesmo com o conhecimento da doutrina, estão chegando em situação delicada, porque tinham muito conhecimento e talvez não tenham utilizado da melhor maneira, tenham falhado em várias provas, porque nós estamos sujeitos a muitos problemas. Manuel Filomeno de Miranda tem uma vasta série de obras sobre obsessão espiritual. E ele vai nos dizer que existem muitos plugs mentais,
como se fossem tomadas psíquicas que permitem a obsessão espiritual. E vai nos dizer que o mais excelente deles é o sentimento de culpa. Então nós vamos fazer uma análise dessa questão. E curioso que nós trazemos ainda esses atavismos que foram desenvolvidos por algumas mentes humanas encarnadas da antiga teologia da Idade Média. Então aquela cultura que nós herdamos do pecado original, que é uma lenda que foi interpretada ao pé da letra, quando o nosso grande apóstolo dos gentios dizia que nós não devíamos atentar para a letra que mata, mas sim para o espírito que vivifica. Então nós vamos estudando a doutrina espírita e as obras complementares que vão, à medida que o tempo passa, confirmando-se pela universalidade do controle dos espíritos. Nós vamos vendo os espíritos nos confirmando que aquelas lendas, aquelas simbologias, aquelas informações no seu sentido de parábolas, de interpretação, não ao pé da letra literal, muitas vezes tem fundo de verdade. Então, a lenda do paraíso perdido, a lenda de Adão e Eva, ela tem um fundo de perdido, como Allan Kardec vai nos falar da raça adâmica, e não de um homem, o primeiro homem, Adão e Eva. Tanto que Caim vai casar-se com uma moça de uma cidade chamada Nod. Então vejam que eles não eram os primeiros. Então aquela interpretação literal nos prende, nos aprisiona. E quando fazemos a interpretação mais ampla, vamos entender sim a lenda dos anjos caídos como espíritos que vieram de outros planos para povoar a terra, desenvolvendo, trazendo progresso intelectual, como nos ensina Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier. Então vamos ter muitas informações, mais aquela história do pecado original, mais essa crença de que o sofrimento é agradável a Deus, trouxe uma série de problemas, e nós, como muitos, viemos das fileiras da igreja, já me revelaram os espíritos que já fui da igreja católica. Às vezes a gente está falando assim, quem é esse padre que está aí falando, né? Essa foi das melhores. Então vejam, a gente traz atavismos ancestrais dessa cultura da culpa, do pecado, do culto ao sofrimento, enquanto que a doutrina de Jesus não é uma apologia ao sofrimento. E a doutrina espírita muito menos. Então vamos fazer uma análise hoje dessa cultura. E vocês acreditam que lá no Ceará, e não somente lá, mas em várias partes do Brasil e do mundo, existem frades que até hoje se martirizam usando silícios, instrumentos de tortura, chicotes, acreditando que isso é bom, que isso é busca de santidade. E o Espírito Samuel Lucas, que pela misericórdia de Deus nos inspira, ele diz: Nazareno, quando você falar isso para a plateia, eles vão ficar muito surpresos como é que em pleno século XXI ainda possa haver pessoas que se automartirizem, se autoflagelem. Mas diga para eles que quase todos nós fazemos a mesma coisa, não com chicotes, mas com os nossos pensamentos, com o nosso perfeccionismo, que é fruto do nosso orgulho. Então, é muito interessante analisar no livro Obras Póstumas, há escritos atribuídos a Allan Kardec. Ele vai fazer um estudo sobre o orgulho e o egoísmo, que são as duas maiores chagas da humanidade. A antítese para a caridade e para a humildade. No Livro dos Espíritos, na questão 913, ele diz que o egoísmo é o vício mais radical, principal, vício raiz. E que nós deveríamos combatê-lo usando todos os recursos possíveis, ensina Santo Agostinho, sobretudo pela sua raiz, ou seja, pela educação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver no capítulo 10, item 10, item 8, que o orgulho é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, o motivo, o móvel de quase todas as nossas ações. A gente acha que está fazendo por caridade, porque a gente é bonzinho,
mas muitas vezes aquilo é orgulho, é para provar que a gente é melhor do que os outros, para provar que supostamente a nossa doutrina é superior às outras filosofias. E por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. E nós sabemos da lei do progresso, da evolução, como é importante. Então, dois problemas. O egoísmo, que é o culto ao ego, e em vez do amor a Deus sobre todas as coisas, gravitar em torno da unidade divina, ensina o apóstolo Paulo em uma mensagem no Livro dos Espíritos. Esse deveria ser o nosso grande objetivo. Mas não, nós gravitamos em torno do nosso ego. Eu sempre, não é? Em primeiro lugar. E por isso sofremos. Então nós vamos ter o orgulho como sendo aquela pessoa que se autovaloriza. Ele é o contrário de humildade, que vem da palavra da raiz humus, que significa solo fértil, que está pronto para receber a semente, que está aberto. É aquela pessoa que não se acha detentora de toda a verdade. Então ela está aberta para escutar, para coisas novas. Ela não se fecha no fundamentalismo religioso, no fanatismo. E ela não se acha superior aos demais por causa disso, porque ela não sabe. Ela reconhece, só sei que nada sei, como ensinava Sócrates. Então, espíritos imperfeitos ainda, como estamos, não podemos conhecer toda a verdade, porque a verdade absoluta pertence a Deus, aos espíritos puros. Nós temos pedacinhos da verdade. Então nós vamos desenvolver a humildade para poder nos auto-perdoarmos, porque este perfeccionismo nos faz sofrer. Nós estabelecemos um padrão de comparação muito elevado. A gente quer ser que nem Francisco, o Sol de Assis, que cuidava dos irmãos leprosos, que seriam hoje, em comparação, os portadores de HIV. E eu estava conversando com o Eduardo e a Matildes, eles eram Nazareno. Quão poucos trabalhadores lá no grupo Vida, como é que chama lá, Eduardo? Viver é preciso para ajudar os irmãos portadores de HIV, chamados aidéticos. Ainda há preconceito. Nós queremos nos comparar a Chico Xavier. Queremos nos comparar a Madre Teresa, a Irmã Dulce, ou alguns dos outros santos, e mulheres extraordinárias, estrelas que desceram à terra para nos trazer o exemplo. Então, isso talvez seja falta de humildade nossa, não é? Será que a gente dá conta de ser que nem eles? Eu não dou. Eu só arrisco falar sobre eles, fazer o que eles fazem. Nem 1%. Então, humildade vai ser isso. Não é se vestir todo de maneira miserável, não. Humildade não é isso. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Alberto Almeida, que vai estar com vocês no próximo sábado, expositor muito querido, ele diz que ele é psicoterapeuta, ele é médico também. E ele diz que quando alguém chega no seu consultório todo amarrotado, o cabelo desgrenhado, ele diz, olha, essa pessoa não está bem, porque vestir-se adequadamente, de acordo com a ocasião, é um sinal de equilíbrio, de bom senso. E nós sabemos que Allan Kardec era o bom senso encarnado. As pinturas a óleo de Kardec, ele estava bem vestido. Bezerra de Menezes também, vereador, deputado-geral, não é? Médico. Eurípides Bassanufo também, sempre de terno de casimira, sapatos bem polidos, e as moças da cidade loucas para casassem com ele. E ele dizia, eu não posso me casar porque já me casei com a dama pobreza. Chico Xavier também, sempre de paletó, de gravata, como era costume, à época, né? Para se apresentar em nome da doutrina. Então vejam que não é pela roupa, porque às vezes a gente vê a pessoa com roupa simples, como eu já vi poetas, escritores lá na Academia Cearense de Letras, mas com orgulho nas estrelas, ateus muitas vezes. Então não é, claro, quando a gente vai fazer um trabalho social, a gente não vai ostentar, né? Não, mas vejam que muitas vezes
a gente confunde a aparência, às vezes é uma humildade hipócrita, né? Às vezes a pessoa vem fazer trazer uma palavra de estímulo. Nazareno, eu gostei daquela sua palestra. E a gente às vezes fez com tanto carinho, se esforçou tanto, né? Fez lá, montou o PowerPoint, fez aquele culto, tal, estudou. E aí vai ter que se desprezar, se desmerecer, quando no fundo a gente diz, não, eu arrasei, não é? Não, isso não é humildade, isso é hipocrisia. A gente vai dizer, não, minha irmã, que é isso? Eu não valho nada, não é? Não, isso é hipocrisia. Então vejam que a gente confunde. Então essa humildade vai ser um instrumento para a gente não ser vítima do nosso perfeccionismo, que vai estabelecer um padrão que a gente não dá conta, e a gente vai esquecer que Deus nos cria simples e ignorantes. Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, ou seja, sem conhecimento. A gente vai evoluindo com os milhões e milhões de anos. Então a gente está em graus diversos de evolução aqui neste planeta, que ainda é um dos mais atrasados, é o segundo pior tipo de planetas, é os mundos primitivos e o mundo de expiação e provas como o nosso, habitação onde predomina o mal. Em nós ainda predomina o mal, não é o bem. Como é que vamos querer santidade em nós ainda? Não. Então a natureza não dá saltos, a evolução é lenta. Nós vamos ver nas obras de André Luiz, quando os orientadores dele estão juntos, uma das obras, eu me recordo, André está vendo espíritos já desencarnados que já têm consciência do mundo espiritual, da vida imortal, eles estão procedendo equivocadamente, e André pergunta, mas fulano, mas será que é justo eles procederem assim? Eles já não são espíritos, já não estão desencarnados? E os orientadores dizem, André, a evolução é lenta, é gradual. Então, mesmo desencarnados, a gente ainda vai se equivocar. Mesmo com a luz da verdade, a gente ainda vai se equivocar. Então, a gente precisa começar a baixar bola, né? Como diz o pessoal, né? Não é você achar que a gente está com essa bola toda, não. Somos ainda estudantes. Somos crianças na infância espiritual. E quem não perdoa o filhinho traquinas que, brincando, correndo pela casa, derruba o vaso caro que a sua mãe comprou, lá em São Paulo, lá naquela 25 de março, né? Só tem coisa legítima, né? Aí a mãe comprou com todo aquele esforço, e aí, por que a gente perdoa? Porque eles não sabem o que fazem, não é? E o Espírito Samuel diz, Nazareno, diga para os espíritas que também nós não sabemos o que fazemos. Nazareno, que conversa é essa? Eu já li os livros de Kardec, eu já sei o que é certo e o que é errado. Não, você já leu o que é certo e o que é errado. Agora, introjetar aquele conhecimento de modo a se transformar é diferente. Porque se bastasse ler os livros de Kardec para nos transformar em anjos, meus amigos, era muito bom, era muito fácil, não é? Lia a codificação espírita, pá! Pronto, anjo, espírito de luz. Então vejam que o primeiro é o conhecimento intelectual, depois ele vai para o emocional e depois ele vai para a praxis, não é? Para a prática, dizem alguns educadores. Então até se tornar um hábito o bem na gente através da repetição. Então, primeiro vamos compreender isso. Então, não sabemos o que fazemos. E prova disso, apesar que Kardec, na Revista Espírita, ele vai dizer, olha, os espíritas não têm mais a desculpa não, porque eles já sabem. É verdade, mas ouvimos falar o que é bom ser bom, que vale a pena ser bom. Mas a gente ainda não conseguiu se transformar. E veja que o próprio codificador vai nos dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita. Não é para dizer que não é espírita, não. Quando o pessoal do censo chegar para perguntar se vocês são espíritas, pessoal, não é para perguntar se vocês são santos, não, porque, olha, se vocês acreditam na imortalidade da alma, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, na crença em Deus, Jesus como modelo e guia, não é? Na comunicabilidade dos espíritos, vocês são espíritas, respondam, pelo amor de Deus, que vocês são espíritas. Que tem gente, não tenho religião, não, porque o espiritismo não é religião, é também religião, não é?
Kardec diz na Revista Espírita, lá em 1858, ele vai dizer, se você dizer que religião é um conjunto de dogmas, de rituais, de hierarquia sacerdotal organizada, o Espiritismo não é religião. Mas se nós considerarmos religião no sentido amplo da palavra, aquilo que liga o homem a Deus, no seu sentido mais profundo, então é Espiritismo, é sim religião, e nós nos ufanamos disso. Palavras do codificador. Então digam que são espíritas. Se precisar dizer kardecista, digam também, eles têm dúvida, né? Porque é uma palavra que é usada por outras denominações também. Então vejam que a gente... Eu estava falando o que mesmo, pessoal? Vocês não estão prestando atenção, não? Então, reconhece, para ver se vocês estão acordados e prestando atenção. Reconhece o verdadeiro espírita, aquele que realmente está se dedicando o quê? Pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações, pela sua transformação moral. Ou seja, é o que? Aqui tem más inclinações, más tendências, e está se esforçando. Ou seja, ele não é santo. Esse é o verdadeiro espírito. Então não é para virar santo, não. Aliás, o Espiritismo vem nos trazer uma boa nova, maravilhosa. E eu acho que vai valer vocês terem vindo aqui hoje à tarde, né? E eu queria perguntar a vocês, porque vejam que o Espiritismo não nos exige grandes sacrifícios, não. Kardec pergunta, né? Para o homem assegurar a sua felicidade futura é necessário realizar grandes esforços. Está lá no Livro dos Espíritos, no 4º livro. E os Espíritos dizem que não. Que na verdade o esforço é bem pequeno, mas quão poucos de vós fazem esforços. Então o esforço é pequeno. E o que é que nós precisamos, Nazareno, para realmente o que os outros chamam ser salvo, não é? Por exemplo, quem sabe aqui qual foi o único critério que Jesus nos trouxe para nos falar naquela linguagem simbólica que Allan Kardec estuda na Gênesis, que ele nos diz que no final dos tempos, não é final do mundo, não é o mundo que vai acabar, agora, pelo menos agora não, né? Vai demorar bilhões de anos. Ele nos diz que no final dos tempos, o Filho do Homem retornará em toda a sua glória, em toda a sua majestade. Ele passará à esquerda os cabritos e passará à direita as ovelhas. Ou seja, que haverão espíritos que sairão daqui para o mundo onde haverá choro e ranger de dentes, né, para mundos atrasados, para outras esferas, outros planos. É o juízo final, o juízo geral, seria a palavra mais adequada, como Kardec nos ensina. E haverão espíritos que continuarão reencarnando aqui na Terra, que se tornará um mundo de regeneração, muito melhor do que o mundo de expiação e provas, como é hoje. E ele, então, estabelece um critério, um único critério. Qual foi a única coisa que Jesus nos pediu para saber quem vai passar à esquerda e quem passar à direita? Quem não tem assistido essa palestra antes. Quem sabe qual foi a única coisa que ele nos pediu? Vamos lá? Rápido. Amar a Deus? Não. Amar o próximo? Não. Quem falou? Uma alma se salvou. Ele não pediu para amar a Deus, não pediu para amar ao próximo, ele não pediu para... Pelo contrário, ele disse que muitos no final dos tempos vão dizer: Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. Vão bater na porta para espantar o sono, né? Senhor, deixa-nos entrar, porque nós profetizamos em teu nome, nós temos comunicações mediúnicas, éramos médios de psicofonia, de psicografia. Deixa-nos entrar. Senhor, nós curávamos enfermos em teu nome, éramos médios de efeitos físicos, aliviamos muitas doenças de algumas pessoas. Deixa-nos entrar. Senhor, nós expulsávamos demônios em teu nome, ou seja, nós éramos dialogadores, esclarecedores, os antigos doutrinadores na sessão de desobsessão, no grupo espírita. Deixa-nos entrar. E o que é que ele diz? Afastai-vos de mim, não vos conheço, todos vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a injustiça, que é a falta da caridade, do amor em ação. Então vejam que ele não pediu para ser santo, para ser médico, para ser palestrante, para ser doutrinador, esclarecedor. Não. O que foi que ele pediu? A coisa mais importante que existe na doutrina espírita, a sua bandeira que erguemos bem alto: fora da caridade não há salvação. Porque ele só pediu uma coisa:
Não pediu para ser espírita, para ser católico, para ser evangélico. Podemos ser ateus, mas Ele nos pediu: tive fome e tu me deste de comer. Eu tive sede e tu me deste de beber. Eu estava nu e tu me vestiste. Eu estive preso ou enfermo. Eu estava lá com HIV e tu foste me visitar. Eu estava peregrino, sem teto, e tu me abrigaste. Ele pediu caridade. Porque esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ele não pediu palavras, não pediu pensamentos, não pediu boa intenção, ele pediu ação. Porque aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. Porque como pode amar aquele que não vê, ser incapaz de amar aquele que está ao seu lado? Então ele pede ação. Então pronto, já valeu a palestra, já pode ir para casa feliz, porque você já sabe o que ele pediu. Chega lá, né, desencarnou, olha, não, Jesus disse que era para fazer caridade, eu estava fazendo, pronto. Com amor, claro, né, pessoal? Não é dar coisa somente, não, é dar-se, é dar com amor, é saber o nome da pessoa, perguntar por ela, se interessar. É claro que os espíritos, na questão 886 da primeira obra, vão responder a Kardec, porque ele pergunta: qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Eles vão dizer 3 coisas. Para vocês lembrarem, é o BIP. Lembrem de acenar o BIP. B de benevolência para com todos. Ser bom para todos. Inclusive conosco também. E Jesus falava: assim como nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos, para que sejais chamados filhos do Altíssimo, todos vós, e de indulgência para com as imperfeições alheias. Dar um desconto, sede misericordiosos, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia, ensina Jesus. E o P de perdão das ofensas. Então é a caridade moral também, que vamos ter outros tipos de caridade, a caridade da paciência, da tolerância, a caridade da divulgação da doutrina espírita, levar luz, esclarecimento, que liberta, que ilumina, que nos diz o Espírito Emmanuel no livro Estude Vivo, o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então a gente vai compreendendo, né? Porque quantos de nós, diz o Espírito Samuel, ele vai nos dizer: Nazareno, eu tive fome de amor, que é o alimento das almas, e tu me trouxeste o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, explicado pela doutrina espírita. Eu tive sede de conhecimento que liberta, e tu me apresentaste a água viva que desce sedenta sede para todo sempre, que é Jesus em toda a sua grandeza, na doutrina consoladora apresentada por Kardec. Eu estava preso nos grilhões do ódio, da vingança, da obsessão, da depressão. E tu me trouxeste a presença do Cristo, a libertação. Eu estava perdido, sem norte, sem rumo, pensando no suicídio. E tu me apresentaste Jesus, a luz do mundo que ilumina, que esclarece, o norte, o farol que nos guia para toda a eternidade. Eu estava nu, desabrigado, e tu me aconchegaste no manto da misericórdia, da fraternidade, do amor. Então a caridade da divulgação da doutrina. Veja então que a gente vai começando a analisar esses pontos com um pouco mais de profundidade. E o Espírito Samuel diz: Nazareno, então, nós não sabemos o que fazemos. E prova disso é o próprio Cristo. De braços estendidos na cruz, ele vai pedir ao Pai: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então nós não sabemos ainda o que fazemos, é o primeiro passo. Daí porque precisamos nos perdoar, para cumprir o mandamento maior de amar a Deus, amar o próximo e nos amar, senão nós não conseguiremos nos amar.
Vamos ficar sempre querendo agradar os outros, não vamos saber dizer não, vamos acumular muitas pendências, muitas coisas, vamos sofrer com aquele excesso de coisas que colocamos para nós fazermos. Vamos fazer como Jesus já advertia, que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassa dali provém do mal. Chamava a atenção dos fariseus, dizendo: os fariseus e doutores da lei sentam no trono de Moisés, por isso vocês devem obedecê-los. Fazer o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Os fariseus, doutores da lei, colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas, mas eles próprios não levantam um dedo sequer. Então nós colocamos fardos demasiadamente pesados, abraçamos muitas atividades, muitas coisas, porque fazemos caridade exagerada, errado. É orgulho muitas vezes nosso. Como o expositor aqui de São Paulo já nos ensinou, nós devemos fazer caridade sem salvacionismo, sem querer salvar o mundo, salvar as pessoas, porque qual a nossa missão aqui na Terra? A questão 558, Kardec na própria questão vai respondendo que a missão dos espíritos é se autoaperfeiçoarem, executando a vontade de Deus, da qual são ministros. Vocês sabiam que vocês são ministros do Senhor? Pois é. Então nossa missão aqui não é salvar o marido, salvar o filho, não. Nós vamos ajudá-los, mas muitos vão desencarnar alcoólatras, muitos até vão cometer suicídios. E quantos repetem os suicídios várias vezes? Então, além de errar, a pessoa diz: não, errar pode, não pode, Nazareno, é repetir o erro. Pois nós vamos ver que além de errar, nós vamos muitas vezes repetir o erro. E no Livro dos Espíritos vai nos dizer que muitas vezes nós reencarnamos e passamos pela mesma prova que nós falhamos da vez passada. Porque era aquele exercício, aquela matéria, aquela disciplina que a gente foi reprovado. Você tem que repetir aquela lá. Olha, você se suicidou na vida passada por um problema amoroso. Você vai ter uma decepção amorosa de novo, para ver se você agora aprendeu a lição. Vai ter uma traição, vai ter isso, vai ter aquilo, um abandono. Você dá conta? Não, agora eu já aprendi tudo aqui no mundo espiritual. Chega aqui, a gente esqueceu, né? Tem uma intuição, uma coisa. Chega aqui, estamos fazendo a prova. E tem um detalhe, nós estamos fazendo porque aqui é uma escola, não é? A Terra é uma escola, sobretudo. E nós estamos fazendo prova com um gabarito do lado, né? A gente está fazendo a prova e está aqui, ó, tem as respostas aqui do lado, né? Dá para tirar 10 da prova, não dá? E na hora de corrigir a nossa prova, vão ser mais rigorosos, não vão? É natural, é justo, não é? A quem mais foi dado, mais será pedido. Não é cobrado, é pedido. Apesar que tem lá uma passagem dizendo que aquele que sabe mais será mais açoitado também. Mas a gente vai comentar sobre essa passagem. E aí, a gente está fazendo a prova com um gabarito. Então está lá a pergunta: é para perdoar o maridão? O que é que o Evangelho diz? 70 vezes 7 vezes. Ou seja, sempre. A gente vai lá falar sobre perdão no segundo módulo. Não quer dizer ser conivente com o mal, não quer dizer que a gente não possa se separar, não. Não é isso que eu estou falando, não, tá? Perdoar não é ser conivente com o mal. Mas veja que coisa curiosa. Até essa passagem, veja como a gente às vezes não interpreta muito bem. A gente fica preso na letra que mata e não no espírito que vivifica. E vejam que a gente tem que compreender que Jesus tinha 2 tipos de discursos completamente diferentes, se a gente analisar o Evangelho. Quando ele falava aos fariseus, aos doutores da lei, aqueles homens que tinham muito conhecimento e que exigiam do povo o cumprimento de cerca de 660 rituais, até hoje no judaísmo ortodoxo é assim, que exigia sacrifícios de animais e tantas outras práticas, e eles próprios muitas vezes não cumpriam. Jesus era muito rigoroso com eles. Quando, ao contrário, ele falava com as pessoas simples, com os pecadores, com as pessoas arrependidas, com os humildes, ele era sempre generoso, compassivo, jamais chamou a atenção de nenhum pecador. Eu desafio quem encontrar no Evangelho alguma passagem assim, não. Mas os outros ele advertia: ai de vós, fariseus hipócritas,
Eu vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Chegarão primeiro do que vocês. Porque sois semelhantes ao cachorro que dorme na cocheira do gado. Nem se alimenta da forragem, nem permite que o gado se aproxime para comer. Assim sois vós, nem entram no reino, nem deixam os outros entrar. Está no Evangelho de Tomé, mas é parecido com o Evangelho dos Evangelhos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas. Então, Jesus dizia: os fariseus, doutores da lei, batem a porta do reino dos céus no rosto dos homens, mas eles mesmos não entram. Ou seja, eles colocavam práticas e exigências muito elevadas, que as pessoas não davam conta, e elas ficavam com sentimento de culpa, e nós sabemos que onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, 621, do Livro dos Espíritos. Então a pessoa com sentimento de culpa, ela mesma é quem se condena, ou se absolve. Então vejam, que quando nós estamos lendo esse trecho, Jesus muito provavelmente está falando a um fariseu, chamando a atenção, diz: olha, a quem muito foi dado, muito será pedido. E aí quando eu lembrava dessa passagem, eu pensava comigo: vixe, eu estou lascado. Porque eu não estou fazendo nem 1% do que os bons espíritos nos dizem para fazer. E não vou mais estudar não, porque quanto mais estudar, pior, A gente, olha que bobagem que eu estava pensando, Em contradição ao que Jesus também nos diz, que ele diz assim: a quem tem lhe será dado, e aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Ou seja, a quem tem fé, quem tem conhecimento, lhe será dado mais ainda, e aquele que não tem fé, que não tem conhecimento, até o pouquinho que tem, vai perder. Então estudar não é bom não, estudar é ótimo, pessoal, é fundamental. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, estudai. E o segundo é o Espírito Verdade, o Espírito superior que coordena a terceira revelação, que vai nos trazer 2 mandamentos: amar e estudar. Então, a gente vai assim. Então vamos entender. Quando Jesus fala aquilo, ele está falando para um fariseu, mas foi Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos trazer a melhor interpretação dessa frase. Foi o melhor exegeta de Jesus. Mesmo com tradições literalmente ainda pobres, a tradução de Saci, ele vai nos dizer: aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Nazareno, eu nunca escutei alguém falar isso. Quem aqui já escutou alguém falar? A gente só fala a primeira parte, A quem muito foi dado, muito será cobrado, Por quê? Porque nós trazemos esse atavismo da Idade Média, da cobrança, da condenação, do sofrimento, que a gente acha que isso aqui é o correto. A gente faz apologia ainda, sem querer, porque a doutrina espírita não faz. A doutrina espírita é uma doutrina de resignação, dinâmica, não é uma doutrina de acomodação. Porque ela vai nos ensinar que é a caridade que cobre a multidão de pecados. Como a epístola atribuída a Pedro nos ensina: amar intensamente, porque o amor, a caridade, cobre a multidão de pecados. Porque muito amou, seus pecados foram perdoados, ensina Jesus. Então não é o sofrimento que é o correto, não. A doutrina espírita nos convida para a reparação, para o trabalho no bem. Emmanuel nos diz que quando nós nos encontramos trabalhando no bem, os espíritos nobres concedem-nos moratórias, prorrogações, aliviam os nossos fardos, suspendem provas ou expiações que iríamos enfrentar, porque estamos trabalhando em favor do semelhante. Então está lá na questão de número 1000 do Livro dos Espíritos: somente por meio do bem se repara o mal. E a questão 770, que vai nos ensinar que a melhor forma de expiação, de purificação, de depuração, é fazer a maior soma de bem do que mal que nos seja possível. Então é fazer o bem, é trabalhar no bem, é a caridade.
e não o sofrimento que nós devemos cultivar. Porque o remorso nos paralisa, a culpa nos traz muitas vezes sentimentos mórbidos. E não é este o convite do Cristo, está em Mateus, em 2 passagens repetidas. É a única vez que eu vi Jesus repetir, pelo mesmo evangelista, um ensinamento. Ele vai dizer: misericórdia quero e não sacrifícios. Misericórdia quero e não sacrifícios. Ele quer perdão, ele quer auto perdão e não aqueles sacrifícios, aqueles sofrimentos. Então o convite de Jesus é para o amor, para a prática do bem e não para o sofrimento. É claro que no mundo de expiação e provas, um mundo ainda de espíritos imperfeitos, nós trazemos sim a lei de causa e efeito. Vejam que Allan Kardec nos ensina, Divaldo Franco, no Seminário Plenitude, ele jamais usou a expressão karma na codificação. Porque ele sabia que essa palavra tem uma conotação negativa para nós, os ocidentais. Porque nós achamos que tudo que é karma é negativo, né? Pessoas dizem assim: olha, minha sogra é meu karma, não é? Ou então minha nora é meu karma, não é? É só para descontrair um pouquinho, nada contra as sogras, viu, pessoal? A minha sogra é maravilhosa. E a sogra da minha esposa, então, é minha mãe. Esta, então, é que é maravilhosa. Então, vejam que ele sempre se utilizou da expressão lei de causa e efeito, porque ele sabe que para nós karma é sempre negativo. E o karma pode ser positivo. O karma positivo de vocês é ajudarem a união das sociedades espíritas, é ajudarem as casas espíritas a levar essa verdade que liberta a tantos corações. É levar o consolo material, mas sobretudo o conhecimento, o amor. Então, vejam que coisa curiosa. A doutrina do Cristo, então, não é de sofrimento, é de alegria, é de contentamento. Vamos ver mais. Por que mais que a gente tem sentimento de culpa, não é? Então a gente vai ver que a gente tem essa questão do karma, a gente tem a crença de que nós erramos, e vejam que se nós analisarmos bem, o erro faz parte do processo de aprendizado. Tanto que ele se repete nas encarnações seguintes, né? O suicida é tentado muitas vezes a cometer o suicídio novamente. Ivone Pereira suicidou-se, né, em algumas vezes, e temos vários relatos através de Chico. Né? O suicídio nunca vale a pena, é sempre uma decepção. Né? Não façam isso, né? Mas ninguém está fora das mãos de Deus. A vida prossegue. E Maria de Nazaré, dizem, é o Espírito Superior que cuida pessoalmente, junto de uma legião de trabalhadores, por esses irmãos menores, que terão a oportunidade de reencarnar, de recomeçar, de se libertarem também, de se perdoarem, porque eles não sabiam o que faziam. Então, o auto-perdão vai nos convidar para deixar isso de lado então um pouquinho. Então, a gente sabe que estamos na infância espiritual, e que Deus sabia que nós iríamos errar. Porque está lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Na questão número 11, Kardec vai dizer que Deus é perfeito, único, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom, e no discorrer de sua obra, os Espíritos vão explicar que Deus também é onisciente, Ele sabe o presente, Ele sabe o passado, Ele conhece o futuro. Então, Ele sabia que nós iríamos nos equivocar, meus amigos. E Ele nos cria simples e ignorantes. Se Ele não quisesse que nós errássemos, Ele não criasse anjos perfeitos, espíritos puros, não erram. Estava tudo resolvido, não é? Mas não. Ele prefere que nós tenhamos o próprio mérito das nossas conquistas, que a gente erra. Então, Ele estabelece leis perfeitas. Ele não castiga. Deus não pune. Mas Nazareno tem lá, eu já vi mensagem espírita dizendo que Deus castiga. Não, era o próprio médium que trazia esse atavismo, era o próprio espírito ainda, na época em que esteve encarnado, que trouxe esses condicionamentos. Mas nos diz Divaldo Pereira Franco, no seminário, estudando a depressão, como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância?
Como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade? Deus não pune, Deus não castiga, Deus ama, meus amigos. Mas como Ele tem muitos filhos, Ele então tem que estabelecer leis perfeitas. E uma delas é a lei de causa e efeito. Então, a cada um segundo suas obras. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o erro, ele, na verdade, no livro Consolador, nos ensina Haroldo Dutra Dias. Ele faz uma análise do livro Consolador. E quando Emmanuel é indagado sobre a existência do mal, ele vai dizer que o mal, em sua essência, na verdade, não existe na contabilidade divina, porque ele é 0,000000000. Diante do universo, da criação, o mal é só um estágio neste momento em que estamos descobrindo a razão ainda, desenvolvendo. O mal, ele é muito pequeno diante da grandeza da criação. É algo mínimo. Então nós vamos compreendendo que Deus sabia, nós somos crianças, nós temos o direito de errar. E nós precisamos nos perdoar. Senão a gente vai desencarnar e chegar lá como? Auto-obsediado. E espíritos às vezes envolvidos nas suas próprias emanações, como múmias, diz Divaldo Franco, nos seus próprios pensamentos, do perfeccionismo e do orgulho. Então a gente precisa se perdoar, ser mais humilde e aceitar. Mas Nazareno, mas eu fiz uma outra pessoa, eu cometi um aborto, você não tinha conhecimento. Mas eu errei, não é? Mas então você pode reparar, o que é que você pode fazer? Adote uma criança, tenha um novo filho. Não posso, então adote. Não, mas não quero, o meu marido não aceita. Não, adote emocionalmente e financeiramente. Ajude uma criança, no lar da criança, ajude. Quanto custa a gente ajudar por mês? R$50, contribuir, dar um material escolar, cuidar, ver como é que está a educação da criança, levar amor, que é o alimento das almas que elas precisam mais. É o que mais lhe falta. Não é o alimento, porque nem só de pão vive o homem, meus amigos. É o amor que mais falta, é a orientação, carinho. Nazareno, eu tenho uma alergia a abrigo. Então, seja mãe dos espíritos que vêm na reunião mediúnica, seja médium ostensivo, ou de apoio, de sustentação, ou esclarecedora, ou seja mãe daqueles que chegam sofrendo na casa espírita, venha trabalhar no atendimento fraterno, no grupo de estudos, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do estudo sistematizado da doutrina, do estudo aprofundado e tantas outras iniciativas de estudo, acolhendo os sofredores. Então a gente ser mãe nesse sentido amplo e ser contra a legalização do aborto no Brasil. Queria multiplicar, esclarecer as pessoas, ajudar as gestantes. É o amor que cobre, não é ficar se martirizando não, porque Jesus já nos esclareceu que o trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então a gente tem que deixar o passado passar. Se a gente ficar preso no passado, ele vem para a nossa tela mental, vira presente. Ensina um expositor querido aqui de São Paulo. São Paulo é muito bom de palestrantes. Então nós precisamos nos perdoar. E quando eu descobri que tinha cometido um crime muito grave em outra vida, eu fiquei muito arrasado, meus amigos. E o Espírito Samuel, numa manhã, através da inspiração, nós psicografamos essa palestra. E ele me disse: meu filho, nós não vamos esquecer tudo de errado que nós fizemos nesta vida. Quando reencarnarmos na próxima, viemos quando crianças. Sim, é verdade. E não é para o nosso próprio bem que Deus assim o permite? Sim, é o véu do esquecimento, é útil para nós, é uma maravilha, é uma bênção, é talvez uma das melhores da reencarnação. Pois diga aos espíritas que esqueçam logo hoje todo o mal que fizeram nesta vida, que renasçam nesta mesma existência, porque muitos estão chegando aqui em situação delicada, meu filho. Fale para eles que se perdoem, que recomecem, que trabalhem no bem. Jesus nos ensina a parábola dos trabalhadores da última hora. Mesmo aqueles que erraram, que já estão no fim da vida, e podem pensar, já estou com 80, 70, 90 anos,
Já errei muito, não tem mais jeito. Não, Jesus traz uma proposta tão libertadora e tão maravilhosa que Ele vai dizer que aqueles que começarem a trabalhar às 5 horas da tarde vão ganhar o mesmo salário de quem começou a trabalhar às 6 horas da manhã. Quem começar hoje vai ganhar o mesmo salário. Olha a proposta do Cristo. Mas a igreja não entendeu muito bem a boa notícia, como buscou a seriedade, né, aqueles ambientes lúgubres, né, como se aquilo fosse santidade. Todas as palavras bonitas que traziam alegria, elas foram transformadas como, por exemplo, quem sabe o que significa bem-aventurados do Sermão do Monte? Felizes. Jesus veio falar de felicidades. Felizes os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os pobres de espírito. É a primeira, e não é por acaso que é a primeira bem-aventurança, porque a humildade é a chave para muitas virtudes do ensino evangélico do Espiritismo. Pobre de espírito é o pobre de orgulho, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus vai nos ensinar felicidade, vai nos dizer que receberemos em cêntuplo tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a Ele. Vai nos falar então de tantas alegrias, do galardão, da recompensa, a parábola do filho pródigo. A gente escuta tão pouco falar sobre isso. A gente escuta a condenação, o sofrimento, a perseguição, o inferno de Dante. Sim, Dante deve ter visto desdobrado as regiões de sofrimento que existem sim no mundo espiritual, mas lá não estava Deus castigando ninguém, eram os próprios espíritos que se autoflagelavam ou que se permitiam se submeter a outros espíritos, como nós vemos no livro Libertação de André Luiz. Espíritos sem conhecimento são muitas vezes hipnotizados, vampirizados, são subjugados por aqueles que dominam regiões infernais, regiões umbralinas. E eles, como não têm conhecimento e têm o sentimento de culpa, permitem o plug para a obsessão que acontece entre desencarnados. Então vejam como o problema é grave. E a gente tem que pensar o seguinte: ora, se Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, Raul Teixeira então tem razão. Ele nos diz que na terra há injustos, sim, há pessoas más, mas não existem injustiçados. Não existem inocentes que estão sofrendo indevidamente, com exceção dos missionários, como Jesus e outros. Se nós estamos passando por uma prova, é pela lei de causa e efeito. Eu não consigo prejudicar alguém que não tem culpa no cartório. É como esse trabalho de magia. Divaldo diz: olha, eu dou o lenço, pode fazer trabalho de macumba, não é? De quimbanda. Porque a gente só passa nesta vida aquelas provas ou aquelas expiações que a gente precisa passar. Porque existe uma programação reencarnatória. Livro dos Espíritos, questões 258 e seguintes, livro Missionários da Luz de André Luiz. Existe uma programação. Até os cabelos de nossa cabeça estão todos contados, nos diz Jesus. No meu caso está até mais fácil de contar, não é? Tem pouquinho. Então vejam. Então a gente não consegue prejudicar alguém que não merece. A gente não consegue fazer o mal para quem não tem culpa no cartório. Faz sentido? A tese de Raul é uma tese de Raul, mas é interessante. Deus é perfeito, soberanamente justo e ora, pelo menos na pior das hipóteses, você está encarnado no mundo de expiação e prova. Quem está encarnado aqui, quem ainda precisa reencarnar, não é lá grande coisa. Então, é como a gente está numa cadeia. Se tiver uma briga, uma rebelião, a gente leva um tapa e não vai dizer que é inocente estar lá no meio. Não, eu estou aqui na cadeia, não é por engano, né? Não. Então vejam que coisa curiosa. Então, e ao mesmo tempo, na casa espírita, vocês já viram que a gente fica mais bonzinho? A gente fica mais bonzinho na casa espírita, não é? Por quê? Porque tem aquele ambiente preparado, magnetizado pelos espíritos superiores. Está todo mundo também querendo passar uma impressão melhorzinha da gente, né? Em casa a gente não vale nada, mas aqui a gente, não é? Todo sorriso, toda solicitude e tal. E aí, é uma maravilha. Mas veja que coisa curiosa. O Espírito São mais Nazareno, às vezes, parece que tem 2 pesos e 2 medidas. Porque se o nosso querido Eduardo, eu acho até que ele não é médium não, não é? Não é médium não é? Que saiba, ele não é não. Mas se ele, por exemplo, psicografar uma mensagem belíssima, de alto teor, e o Espírito assinar a mensagem, claro que a assinatura a gente sabe que não quer dizer muita coisa, não é? Praticamente nada, a gente fica desconfiado quando o Espírito assina, na verdade,
e coloca lá, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E a gente estudar a mensagem, olha, essa mensagem aqui, como as outras, e o trabalho que ele faz, e a pessoa, o conhecimento, olha, é maravilhosa. E a gente foi elogiar o Eduardo, você sabe o que ele vai dizer? Não, meu filho, não me elogie não. Pelo amor de Deus, não faça isso não. Eu disse, mas por quê, Eduardo? Porque eu fui apenas um instrumento. É verdade, ele foi um instrumento. Mas será que para sintonizar com Bezerra de Menezes é facinho assim? Não, não é? Será que não precisa pelo menos de uns anos de caridade nesta vida também? Precisa, não é? Tudo bem. Agora, se eu encontrar esse mesmo Eduardinho, querida, fora de casa, num bar, tomando todas, aprontando tudo, e se eu chegar lá para ele e dizer, Eduardo, meu filho, o que é que você está fazendo? E ele disser para mim, não, Nazareno, fui apenas instrumento. Ora, também está certo, não está? Também está certo. Não pode ser 2 pesos e 2 medidas. Se é instrumento para lá, é instrumento para cá também. Então, nós vamos começar a compreender a questão 459 do Livro dos Espíritos. Nós vamos entender que Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam, nossos pensamentos e atos. Eles dizem, mais do que vocês imaginam. De modo que, normalmente, são eles que vos dirigem. A gente precisaria de uma palestra para explicar isso, tá? Mas, de regra geral, acontece mesmo a influência dos espíritos. Então, ele é responsável? É, porque ele sintonizou naquela faixa, permitiu, tem algum tipo de afinidade com aqueles espíritos, ou é médium, mal educado, né? E ele, muito mais responsável do que, às vezes, aquele suicida, foram os espíritos que levaram aquela pessoa para o suicídio. E está lá no Livro dos Espíritos, que eles serão muito mais culpados do que o próprio suicida. Quantos cometem obsessão, ou cometem suicídio, vitimados pela obsessão, pela depressão, que é um problema muito grave de obsessão. Que os culpados verdadeiros são os obsessores. Então, vejam, então a gente começa a entender. Então, vejam como funciona. Aí chega na casa espírita, como aqui estamos cercados de espíritos nobres. Claro que vem também os atrapalhadinhos que a gente traz conosco, né, para se esclarecer. E aqui todo mundo fica bonzinho. Por quê? Pela influência dos bons espíritos. Então, aqui dentro da casa espírita, se eu pisar no pé do Eduardo, o que é que vai acontecer? Você já sabe? Aí ele dizer, desculpe, meu amigo, porque eu deixei o pé no meio do caminho. Pise aqui no outro, que é para o modo do sapato não ficar diferente, né? Para ficar pelo menos igual a marca. Agora, se nós atravessarmos aquela porta e eu pisar no calo dele, o que é que vai acontecer? Vocês já imaginam o que é que a gente vai escutar, né? Então, vejam como são as coisas. Então, outro detalhe para a gente se auto-perdoar, que todos somos médiuns, em maior ou menor grau. É claro que médiuns ostensivos são muito poucos, não é? A gente sabe disso, o Livro dos Espíritos nos explica. É claro que hoje a gente faz uma mediunidade também de atendimento a espíritos sofredores, de desobsessão, assim. Não é mediunidade para comunicação, para comprovação da imortalidade da alma, não é para certificação de laboratório, não. Tem muito médium hoje, mas é para atender, e é bom isso, não é? Mas médium mesmo como Chico Xavier, como Eurípides Barçanufo, Joana d'Arc, Francisco de Assis, a gente conta nos dedos, não é? São muito poucos. Como Jesus, que via, escutava, conversava, doutrinava, caminhava sobre as águas, né? Médium e portador de efeitos físicos e a natureza anímica também extraordinários, a gente sabe que são muito poucos. Então, a gente somos médiuns, viemos para a casa espírita muitas vezes por causa das influências espirituais, e, meus amigos, imagine, se a gente já erra muito, imagine os médiuns. Os trabalhadores, os poucos que Jesus pode contar, como é que não erraremos? Então vamos errar, e mesmo assim deveremos nos perdoar e continuar trabalhando. Então temos que perdoar os trabalhadores, temos que aceitar as imperfeições. Emmanuel nos diz, não esperemos cooperadores perfeitos. Então mesmo quem chega atrapalhadinho, com ideias distorcidas, mesmo centros que adotam posturas que a gente acha que não são muito adequadas, a gente tem que lidar com aquela coisa, porque o problema não são as distorções, que as distorções vão acontecer sempre, como nós sempre distorcemos qualquer verdade que nos é revelada. É natural do ser humano, cada um interpreta de uma maneira diferente.
Mas o que a gente vai ter que aprender é como lidar com aquela distorção, como lidar com aquele trabalhador, acolhê-lo, esclarecer com jeito, chama o teu irmão em particular e conversa com ele, não é? Explicar, implantar o estudo na casa, através do estudo permanente, continuado, como nos ensinava Kardec, a gente vai tendo aquela proteção e as pessoas vão se esclarecendo naturalmente. Sendo às vezes que eram de Umbanda, não é? Começam a estudar Kardec e percebem que aquela filosofia para alguns é mais adequada e às vezes se torna até um centro espírita kardecista mesmo, como a gente poderia, entre aspas, colocar. Então, é um processo natural e a gente vai perdoando e compreendendo. Então, vamos nos perdoar. E vejam que Jesus vai nos trazer este ensinamento também. Quem eram os trabalhadores de Jesus? Os 12 primeiros. Atrapalhadinhos, né? Bastante atrapalhadinhos. Então ele veio nos ensinar que ele não veio, não é, buscar anjos para a tarefa. Tinha Pedro, que o nega 3 vezes diante do palácio de Caifás, Judas que o trai, e que, caindo em si, em vez de fazer a grande transformação, fica com sentimento de culpa. O orgulho de Judas leva, como nos trazem as tradições dos evangelhos, apesar que no Atos dos Apóstolos há uma informação diferente, comete o suicídio. O suicídio muitas vezes é provocado pelo orgulho, mas a primeira causa é o materialismo. Então, nós vamos compreendendo que também nós precisamos analisar, Nazareno, se Deus é bom, se Ele é misericordioso, como é que Ele permite os bons junto dos maus aqui na terra? Vamos fazer uma pergunta assim. Alguém aqui já criou galinhas? Quem aqui já criou galinhas? Deixa eu melhorar a pergunta. Quem aqui já foi avicultor, que é mais chique, não é? Ou a sua família já criou aves? Levante a mão, por favor. Quando vocês criavam aves, vocês colocavam as raposas junto da galinha? Dá certo não, né? Dentro do galinheiro, então, nem pensar, né? E por que Deus coloca as raposas junto com as galinhas dentro do galinheiro? Aqui na terra, né? Nesse mesmo planeta Ele coloca os lobos junto das ovelhas, as galinhas junto com as raposas. Por que Ele bota os espíritos mais ou menos bons junto dos espíritos maus? Não era mais fácil colocar os espíritos maus num planeta e os espíritos bons em outro planeta e estava tudo resolvido? Era, não é? É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. É a visão espírita, né? É a separação do trigo e do joio, dos cabritos e das ovelhas. Mas por que Ele permite os dois juntos? Bom, primeiro porque Ele sabe que nós somos imortais. O corpo nada mais é que uma roupa. A gente vai rasgar a roupa, Ele dá outra, não tem problema, não precisa ficar desesperado porque o outro tirou a nossa roupa, não. Nós somos indestrutíveis, super-homens e super-moças. Agora, logo não tem que ficar aflito, nem sofrendo, nem querer destruir o outro até a 3ª geração, não. A gente vai compreender que Deus permite, por quê? Porque os maus espíritos, os espíritos atrasados, são instrumentos para a nossa elevação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles são nossos personal trainers, professores particulares. Personal trainer é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Coisa ótima, não é? A gente paga aquele professor de educação física para ele acordar a gente bem cedinho, 6 horas da manhã, nesse frio que está fazendo aqui em Barretos. Aí ele bate lá, acorda, Nazareno, vamos caminhar. Aí vamos lá correr, depois vamos nadar, depois vamos fazer ginástica, depois na hora do almoço ele vai controlar a nossa comida. Diz, olha, você vai comer agora aqui um filezinho de peixe grelhado, uma folha de alface e sobremesa, uma fruta da estação. Personal trainer é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa ótima, né? A gente vai ficar magro, jovem, saudável, sarado, bonito, melhora a autoestima, melhora o sono, melhora a saúde, acaba a depressão, melhora tudo. Vai arrumar namorada, tudo melhor. Até o emprego melhora. Está provado que pessoa mais atlética, né? Menos gordinha, consegue mais emprego. É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Ótima.
Então, o personal trainer espiritual, o obsessor, é o nosso que vai nos desenvolver a paciência, o perdão, a humildade, não é? Vai nos levar para o centro espírita. Quem foi que trouxe vocês para cá? Aliás, para o centro de vocês? Não foi o nosso personal trainer espiritual? Foi. Nós não temos que agradecer a eles. Obrigado, obsessores. Foram eles que eles nos trouxeram. Então, Deus só permite o mal, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Então, a gente só consegue prejudicar espíritos que ainda têm algum aprendizado. Logo, a gente não tem que ficar se martirizando tanto. Se não fôssemos nós, como ele aceitou passar por aquela prova, questão 258, Kardec pergunta se os espíritos aceitam, anteveem as provas que irão passar aqui na Terra antes de reencarnar. E os espíritos superiores dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, a gente teve o livre-arbítrio também no mundo espiritual. Antes de reencarnar, olha, meu filho, você tem que passar por essa prova aqui, por essa decepção, por esse sofrimento, por essa doença grave, principal gênero de provas. Isso vai ser muito bom para a sua evolução. Você topa, você vai reencarnar nessa família que assim, assado, tal, vai casar, vai estar programado tais filhos, você aceita? Esclarecido, com aquela equipe espiritual nos orientando, com outra visão, a gente diz, não, eu aceito, eu sei que eu quero ir para um lugar melhor, estou sofrendo muito aqui no mundo espiritual, quero ir para um lugar melhor, eu aceito, eu quero a bênção da reencarnação. A gente vem para cá, e aí o fulano nos magoa. Ora, mas se eu aceitar por aquela prova, passar por aquela mágoa, por aquele problema, se não fosse o fulano, ia ser o cicrano, se não fosse o cicrano, ia ser o beltrano, ele apenas foi um instrumento daquela prova que a gente já aceitou. Por que eu vou ficar com raiva do fulano em especial? Deus é perfeito, soberanamente justo e bom. Deus é Pai de amor, de bondade e de misericórdia. Então vejam, meus amigos, que a gente vai entendendo melhor, né? O Espiritismo não é, então, o condenador prometido, não. O que ele é? O Consolador. É quem alivia. A proposta dele é de libertação, é de convite para o bem, é para a reparação, é para a felicidade, na medida que é possível aqui, porque nós sabemos que não é possível encontrar a felicidade absoluta aqui na Terra. E vamos ver, então, ele tocar o coração, não é? De muitos homens. Jesus, então, ele próprio vai ter um colégio apostólico de pessoas atrapalhadinhas. Ele vai, conhece Zaqueu, toca o coração daquele homem e nos narra Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que ele, então, a partir dali, divide metade dos seus bens e dá aos pobres. Devolve tudo o que houvera tomado equivocadamente, porque ele era chefe dos coletores de impostos. E se torna um grande trabalhador. Alguns até afirmam que ele seria Matias, o 13º apóstolo, que toma o lugar de Judas. E Jesus vai dizer, bem-aventurado tu és, Zaqueu, porque a salvação entrou na tua casa no dia de hoje. Vai tocar o coração também, não é? De Pedro, porque mesmo sendo frágil, sendo um homem rude, um simples pescador, que afunda, caminhando sobre as águas na direção de Jesus por conta da sua fé ainda vacilante, que nega-o 3 vezes diante do palácio de Caifás e chora amargamente, mesmo Jesus tendo advertido, Simão, eu rogarei ao Pai para que tua fé não te desfaleça, porque os espíritos das trevas estão querendo tomar-te, mas antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não, Senhor, nem que eu morra. E Jesus já conhecia cada um deles antes de escolhê-los. E Simão, caindo em si, em vez de ficar com depressão, com arrependimentos mórbidos, ele erige a casa do caminho para atender os enfermos, necessitados, para pregar a boa nova, para divulgar o Evangelho de Jesus. Ao contrário, Judas busca o autocídio. Vamos ver Jesus tocando o coração de Saulo de Tarso, um homem orgulhoso, doutor do Sinédrio,
Paulo Estevão completa 70 anos, o Espírito Emmanuel traz muitas informações, não é que precisam ainda da confirmação, mas de uma beleza, naquela obra extraordinária, monumental, que vai nos falar do apóstolo dos gentios. E aquele homem que era literalmente o anticristo, perseguidor dos cristãos, que manda apedrejar Estevão, que abandona Abigail, que era irmã de Estevão, somente porque ela era irmã de um cristão, mesmo vendo Estevão esvair esse sangue, e ele dizendo a Abigail: Abigail, perdoe Saulo, porque ele ama tanto a Moisés. Quando ele conhecer Jesus, ele o amará do mesmo modo. E Saulo inicia a perseguição aos cristãos, até ser tocado pela luz do Cristo a caminho de Damasco. E caindo em si, compreendendo a grandeza do Mestre, ele, em vez de ficar com os arrependimentos que o paralisariam, ele não teria dado um passo sequer na morbidez do remorso. Mas o que ele faz? Sai a pregar o Evangelho, estuda os pergaminhos de Mateus, sai então a pregar por toda parte, depois de ficar alguns anos no deserto. Ele então vai pregar mais do que Jesus, vai levar a mensagem a todo mundo conhecido da época, sendo apedrejado, perseguido, preso. Antes de pregar, nós ficamos nos hotéis, nas casas de confrades. Saulo ficava preso, algemado, e depois ia pregar, e retornava para a prisão. Quantas vezes? Para chegar na hora da sua desencarnação, o soldado titubear, ele dizer: soldado, faz a tua parte, porque eu já cumpri a minha missão, pregando e falando do amor de Jesus. A tal ponto ele compreende a mensagem do Cristo, que ele vai nos dizer: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Porque ele compreendeu que a mensagem de Jesus não era de remorso, não era de sofrimento, mas era de trabalho no bem. Vai tocar o coração de Madalena, que nos conta Divaldo no seminário Perdão e Auto-Perdão em 4 CDs, vale a pena vocês conhecerem. É uma das melhores exposições de Divaldo Pereira Franco. E ele nos narra, e eu vou contar ao sabor da minha emoção, o encontro de Madalena, que era uma mulher equivocada, possuída por 7 espíritos atrasados, sofrendo de depressão, muito rica, dona de muitas sedas, muitos tesouros, mas ela não encontrara felicidade. E extremamente amargurada, ela ouve falar daquele estranho galileu que enxugava a lepra, que levantava os paralíticos, que trazia então uma mensagem diferente. E um leproso que houvera sido curado por Jesus e que lhe dera conhecimento, vai até sua casa, ele diz que ele se encontra em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. Ela, então, toma direção até lá, sob o zimbório estrelado, naquela noite inesquecível que marcaria a sua vida. Entra com muita vergonha na casa de Pedro. Jesus está falando aos apóstolos. Quando ele a vê, ele diz: Maria. Tu me conheces, Senhor? Maria. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece suas ovelhas uma a uma. Se tu me conheces, Senhor, tu sabes que eu sou uma pervertida. Não, Maria, sei apenas que estás doente. Mas, Senhor, eu vivo no lupanar, no prostíbulo, mas é também um lar, Maria. E melhor do que lá estivesses exposta como mercadoria para lisões dos homens, como seria bom se estivesse dando demonstrações do amor de Deus para todas as pessoas. Maria, ama aos teus filhos. Naquela hora ela baixa os olhos e diz: desgraçada de mim, tenho o ventre varado 1000 vezes e jamais tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu digo que ame aos teus filhos,
É para amardes aos filhos que não têm mães, as mães que não têm filhos. Porque amar o filho da própria carne é um dever imposto pelas leis de Deus. Mas amar aos filhos que não têm mães é uma proposta do nosso Pai. Maria, tu não vês, depois da chuva e da destruição, o sol da primavera beijar o monturo e arrancar dele flores miúdas? Sim, Senhor, eu vejo. Pois assim é com todo aquele que ama. Vai, Maria, e ama. E aquela mulher, antiga rainha do sexo, Miriam de Migdol, faz a maior transformação de toda a história do Evangelho e se torna uma seguidora de Jesus. Meus amigos, Jesus não nos pede ainda a perfeição. Pede-nos misericórdia e não sacrifícios. Pede-nos a caridade. Pede-nos amor. Pede-nos o trabalho na divulgação da Boa Nova. Não deixemos passar essa oportunidade. Agora que somos bafejados pela luz do Consolador que nos liberta as consciências e que nos convida, depois de tantos milênios de erros, de trevas, de dores, para a felicidade do amor. E para nós encerrarmos, vamos ler uma poesia. Quando vocês estiverem pensando na culpa, vamos lembrar da humildade e vamos lembrar da caridade. Do mesmo modo que a poesia que nós abrimos o nosso estudo, esta também se encontra no livro Parnaso de Além Túmulo, quando Chico, com apenas 17 anos de idade, um menino pobre, mulato, estrábico, começa a psicografar os poetas brasileiros e portugueses. E mais de 60 deles vão estar fechados nessa obra inesquecível, em que eles vão nos dizer que a morte não existe, que os chamados mortos estão de pé. E Casimiro Cunha então vem nos dizer sobre a supremacia da caridade. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar, claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda aurora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Obrigado, meus amigos. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união e interação
e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.